Que continuemos com esses propósitos de paz e de luz para cada um de nós e com aqueles com os quais convivemos. Porquanto costumamos dizer que esses são momentos, da forma que nos seja possível, de externarmos a nossa gratidão a Deus por esta sublime contribuição a todos nós que é a doutrina espírita. Porquanto estes princípios postos, a fim de nos ajudar a nos impulsionar ao progresso. E guiados pela luz de Jesus, pouco a pouco, vamos dando os nossos passos em direção a esta felicidade tão sonhada, a essa plenitude tão desejada. E nada como um guia seguro, um guia fiel, um roteiro iluminado para que nós possamos atingir esses objetivos, que tantas vezes estão enevoados, cheios de obstáculos, dadas as nossas dificuldades morais, a nossa pobreza aqui e acolá em interpretarmos de maneira adequada as situações que se nos apresentam no nosso dia a dia, com aquilo que nós lidamos no cotidiano. Tamanhos são os desafios de espíritos dessa ordem que somos nós ainda, envoltos em questões ainda tão pequenas, embora tão passageiras. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não sejas levado ao juiz, e dali sejas entregue ao ministro da Justiça, recomendava nosso Senhor Jesus, ao ver que todos nós, indistintamente, estamos de alguma forma encrencados conosco mesmo e atrapalhados uns com os outros, em face das infelicidades que vamos amontoando ao longo da vida. Isso se dá e isso se deu desde os tempos mais primitivos. Nos primeiros passos, quando a bestialidade deixa lá os pródromos da vida no mundo primitivo, e o espírito se individualiza e vai ter agora na fase hominídea, do reino hominal, caracterizando-se assim, uma individualidade consciente de si mesmo. Nestas eras primitivas, já nos deparávamos com algum tipo de conflito, pautado basicamente por agressões, mas ainda sem uma conotação moral profunda, porque eram os primeiros passos da experiência de um espírito tomado agora de sua própria consciência diante das leis de Deus. E ao longo do grande périplo pela história do tempo, vamos vendo que durante a evolução, os pequenos grupos que vão sendo formados, os pequenos clãs, as tribos, os grupos sociais e os indivíduos entre si, de alguma forma, estabelecem relações, via de regra, pautada por conflitos, dissensões, contrariedades, que, em suma, acontece pelas vias da diferença, do egoísmo, do orgulho. Portanto, a proposta de Jesus para refletirmos profundamente acerca do tema reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, é uma proposta antiga, do passado, mas ainda muito atual e presente e, quiçá, continuará sendo durante muitos e muitos tempos adiante. Porque ela diz respeito exatamente sobre nós.
Eu com ele, contigo, você com ela, com ele, cada um entre si. E mais ainda, conosco mesmo. Então, ao abordarmos a questão da reconciliação, que é, sem dúvida alguma, um processo de libertação, podemos adiantar, precisamos entender que isso se dá por duas vias, dois eixos. Um, quando estabelecemos a nossa relação com o outro, aquilo que de equivocado, de infeliz, elaboramos ou promovemos ao outro, causamos um mal, um dano, um prejuízo a quem quer que seja. E, no outro sentido, também é a ideia de que, ao fazer isso, ao prejudicar alguém, ao transgredir o direito do outro, ao desrespeitar quem quer que seja, estamos primeiramente causando um prejuízo a nós mesmos, primariamente a nós. Porque todo o mal que fazemos a alguém, ele é um mal primeiramente para nós mesmos. Diz-nos o meigo e doce enviado de Jesus, que é o patrono desta casa, Francisco de Assis. É melhor ferir o outro do que ser ferido. É melhor compreender ao outro do que pedir que sejamos compreendidos. É melhor é isso. Não, é melhor sermos feridos do que ferir o outro. E não ferir o outro do que sermos feridos. Essa é a visão inovadora que Jesus trouxe. Jesus faz uma verdadeira mudança nos paradigmas aos quais a humanidade inteira estava ainda baseada. Olho por olho, dente por dente era a lei, até chegar o Senhor e ter dito: tendes aprendido com os antigos. Se te ferirem, tens o direito de ferir da mesma forma aquele que te feriu. Mas hoje eu vos promulgo uma nova ordem das coisas. Se te baterem numa face, oferta-lhe a outra. É a ideia de que devemos retribuir um mal com um bem. E, portanto, é melhor sermos feridos do que ferir alguém. Essa é a grande inovação que trouxe Jesus. Porque, sabendo das encrencas que vamos ao longo das eras, ao longo das existências, estabelecendo com os outros, guiados ainda por uma postura egocêntrica, um orgulho e um egoísmo que parece não ter fim, nós vamos agredindo, pilhando, mentindo, traindo, causando mal por onde passamos, até mesmo sem termos estas intenções. Aqui e acolá somos levados por isso. É aquele chamado efeito manada. Porque fulano disse, Beltrano concordou, Ciclano agiu, eu tenho que fazer também. Essa é uma grande cilada, é uma armadilha que nós, via de regra, estamos caindo nela. Sabe qual é uma das provas mais contundentes disso? É um fato muito corrente em qualquer lugar. E que causa um estrago imenso. A princípio, isso que vamos falar como exemplo, parece não ter muito mal. Às vezes até muitas e muitas pessoas, aquelas que usam desse expediente, interpretam que isso é até fazer um bem. Sabem do que falo? Falo da fofoca. É uma espécie de intriga disfarçada que a sociedade, a cultura e a microcultura valida toda hora. Eu vou contar algo sobre fulano para Dona Sônia porque eu quero o bem de um grupo. Eu vou contar lá no meu trabalho que Beltraninho é assim. Aquele cara, ele é meio atrapalhado. Então, a pessoa começa a falar, e o pior, quase sempre, para não dizer 100% das vezes, a pessoa fala sobre o que não sabe.
Avilta imaginar que conhece as coisas, mas não sabe um lado ou outro lado daquilo que está disposto a fazer. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, classifica que a maledicência, a intriga falada, são as palavras mais rebuscadas desses espíritos superiores para dizer da fofoca, da intriga entre pessoas. Via de regra, ela está, se não totalmente, mas em boa parte, disfuncional, distorcida. Porque avaliamos coisas sobre as quais nós não conhecemos em profundidade aquela ocorrência, aquela situação. É uma espécie de tapa com pelica na nossa inferioridade, porque costumamos julgar ao outro. E assim vamos nos afastando das leis de Deus. Esse é um dos exemplos de tantos outros que o dia a dia e o nosso cotidiano nos coloca de bandeja, a fim de que possamos reprocessar essas posturas egóicas e, enfim, fazer um movimento mais adequado, mais coerente com a ideia de desejarmos caminhar para um progresso moral mais consistente, que nos tire dessa condição infeliz de sofrimento. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É, portanto, um convite de Jesus para que no trânsito da vida nós possamos exercitar algumas das virtudes que estão intimamente envolvidas com este processo de reconciliação. A reconciliação é um processo, é um movimento, é um ato, é um convite a uma ação. Reconciliar-se é agir em prol, em benefício de um acerto que em algum momento se desconectou de uma verdade, se desconectou de algo que é construtivo, proativo e gerador do bem. É uma oportunidade que envolve algumas das virtudes. E as mais notadas destas virtudes, neste processo chamado reconciliação, são a misericórdia, o perdão, a indulgência e, sobretudo, a humildade. E alguém me fazia uma pergunta. Por que temos tanta dificuldade em perdoar? Porque, em alguns casos, a reconciliação, o refazimento benéfico é tão difícil. De mim para comigo mesmo, eu pensei, que pergunta, uau! Não é algo tão simples assim de responder. Parece que a resposta está na ponta da língua, mas valendo, por exemplo, um voucher, um passaporte, uma entrada para uma colônia espiritual bacana, acolhedora, de boa vivência, uma comunidade espiritual daquelas que a gente está desejando ir, valendo uma entrada lá. Quem aqui conseguiria responder de bate-pronto? Por que é tão difícil perdoar, se reconciliar com o outro? Valendo entrada em nosso lar. Alguém na ponta da língua para responder isso? Por favor, não deixe a conta do palestrante, porque senão eu vou estar numa enrascada agora. Então eu vou pedir ajuda dos benfeitores espirituais, e graças a Deus eles estão com todos nós. A resposta que Emmanuel e Joana de Ângeles, convergentes, esses espíritos que são já nos ideais do Cristo e da doutrina espírita, eles nos dizem que a maior e a grande dificuldade é porque, para exercitarmos o perdão das ofensas e a indulgência, que são passos anteriores para podermos adiante chegar a uma possível reconciliação, precisamos antes ainda ter
Ajuda aí, pessoal. Exercitar o quê? Isso mesmo que vocês estão dizendo, a humildade. A humildade, que é a chave com a qual nós abrimos a porta para todas as outras virtudes. Sem a humildade, jamais conseguiremos êxito no exercício do perdão. Sem a humildade, nós não conseguiremos estabelecer a abertura de uma porta para nos reconciliarmos com aqueles os quais ofendemos, ou também com aqueles que, por algum motivo, ofenderam a nós mesmos. O exercício da humildade, portanto, ele é o alicerce, ele é a base em que precisamos assentar as outras virtudes para poder, enfim, termos efetividade na proposta de reconciliação. E falávamos há pouco ali dentro com a dona Sônia, comentando sobre isso. E ela dizia, sim, não há nenhum de nós que não vamos necessitar de nos reconciliarmos com alguém. Por quê? É simples, porque não há nenhum de nós que em algum momento, e eu ouso dizer que várias vezes por dia, não estejamos necessitados do perdão e da indulgência do outro. Por causa das atrapalhadas que nós fazemos aqui e acolá. É um pensamento que escorregou, maldito, na direção de alguém. Ah, aquele desinfeliz, como é que ele pode ter feito isso comigo? Ah, meu Deus, eu faço tanto por ele. E não faz tanto assim, né? Como imagina fazer. Mas está lá, a pessoa fez alguma coisa lá que seja. Mas está sempre esperando do outro, como se fosse um cobrador. Eu te fiz alguma coisa, agora você é meu devedor. Como isso vai dar certo? Dentro de nós ainda há essa expectativa que depositamos no outro. Então nós não fizemos por amor. Não fizemos com humildade, fizemos esperando algo em troca. E Jesus diz assim, se te bateres numa face, oferece a outra. Se te vem a face do mal, e ela vem, não é se virá, é quando virá. E ela vem no dia a dia, hora após hora, porque ainda somos uma coletividade de espíritos de terceira ordem, ainda cheios de imperfeições morais. Então é de se esperar o quê? A perfeição do outro, ou que o outro também, como nós, padece de dificuldades de interpretar de uma maneira mais clara a situação, que o outro também tem consigo próprio ainda uma cobrança imensa, que ele faz ficar preso na culpa, e a culpa que a gente sente, via de regra, nós projetamos no outro. É como se fosse um movimento psíquico de amarras, de algemas. E por isso a reconciliação é tão importante. Por quê? E é aí aonde as obras de André Luiz nos esclarece naqueles exemplos maravilhosos em que ele relata as experiências dos planos espirituais que se relacionam com nós encarnados. Espíritos que desencarnaram e que criaram intrigas muito fortes, dissabores e dissensões com alguém que ainda está na existência terrena, e levam estes sentimentos ruins, levam este pesar para além túmulo e retornam num movimento de vingança, a fim de perseguir aquele que aqui se encontra ainda. E estabelece, portanto, um vínculo conhecido na doutrina espírita. As obsessões, em geral, elas ocorrem em função dessa conexão, dessa ligação por um mal que foi estabelecido, uma diferença de ideias, uma encrenca que foi vivenciada e não conseguiu se dissipar, não conseguiu se desfazer. Não houve um perdão, não houve um diálogo,
Não houve uma abertura capaz de fazer uma reconciliação entre duas ou mais pessoas. E, portanto, isso vai se estender até depois da morte, ao desencarne. Muitos e muitos são os casos. Na verdade, boa e grande parte dos casos caracterizados como obsessões, eles existem por conta desse vínculo do revanchismo, da vingança, da perseguição. Inúmeros espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas, seja aqui do grupo espírita Francisco de Assis, seja em qualquer outro dos grupos espíritas, ou até mesmo de outros templos que acontecem esses fenômenos. A essência dessas manifestações está baseado na vingança, no desejo de se vingar daquele que produziu o mal. E aqui, vale agora um parêntese. Esse mal, muitas vezes, é um suposto mal. Porque alguém que se vê passivo de um mal, de uma ofensa recebida, não quer dizer necessariamente que aquela ofensa existiu de fato. Muitas vezes a gente interpreta uma situação desfavorável a nós como tendo sido uma ofensa de alguém contra a gente. Mas pode não ter sido. Foi apenas a nossa lente, numa linguagem metafórica, que interpretou dessa maneira. Jesus, o puro, o justo por excelência, aquele que veio nos amar e mostrar o caminho do amor como o único caminho para a evolução, para a plenitude, a felicidade e a paz real, que não devia nada a ninguém, foi condenado, foi preterido por um outro que, de fato, era um desorganizador da ordem social, conhecido como um ladrão. Preferiram crucificar, preferiram julgar Jesus por morte de cruz na fala evangélica e libertar o outro que estava de fato culpado. Quanto mais a nós, que não temos ainda a visão completa, integral da vida nos nossos mesquinhos e pequeninos julgamentos. Muitas vezes somos tomados por uma razão e fazemos movimentos infelizes porque interpretamos de maneira equivocada as coisas que vivemos. E atribuímos ao outro a culpa daquilo que estamos sofrendo, quando na verdade pode ter sido o inverso. Então é importante, é muito importante, quando desejamos de fato mergulhar nessa ideia de nos reconciliarmos com quem quer que seja que estamos encrencados, fazer um movimento, um esforço de avaliar as coisas, não apenas por uma ótica, não apenas por uma perspectiva. Olhe por outra perspectiva. Seja um pouco mais flexível. Permita-se e dê a chance também ao outro de expor uma outra maneira de enxergar, seja lá o que for. É o que Jesus queria dizer: se te bateres numa face, oferece a outra, ou seja, abre um espaço para ouvir o que é que o outro tem a dizer sobre aquele problema. Abre uma via de conexão, na qual você seja mobilizado e seja movido por essa ideia. Eu não quero mais ter um opositor. Eu não quero ter alguém com o qual eu vou ficar em débito, ou mais ainda, deixá-lo na condição de devedor. Seja eu que tenha causado o mal, ou seja o outro que causou o mal a mim mesmo. É importante abrir esse caminho para redimensionar essa conexão. Porque quando Jesus propõe a ideia do amarmos-nos uns aos outros,
No fundo, é a ideia de convivermos bem com quem quer que seja, independente da ideia do outro, independente do que o outro ache que é certo ou que é errado, independente da condição emocional, moral ou do que quer que seja. Se nós não ainda aceitamos o que o outro traz, ao menos um esforço de respeitarmos. Ok, eu não concordo com você, mas eu não preciso fazer de você um inimigo, um adversário. E por isso, a pérola de como foi estabelecida a temática da tarde e noite de hoje. No Evangelho, a linguagem é: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com o outro. Hoje, o tema, o título da palestra é uma espécie de paráfrase, mas que, no fundo, é a mesma coisa. É: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E aí propomos uma reflexão. Qual a diferença entre o adversário e o irmão? De novo, valendo a entrada em nosso lar. Qual a diferença? É apenas uma linguagem metafórica, a linguagem de Jesus. Porque se Jesus disse antes que Deus nos ama igualmente, sem distinção, ao justo e ao ímpio, aquele que transgride e aquele que não transgride, porque somos todos irmãos, criaturas de um mesmo Criador. Portanto, deveríamos nos relacionar uns com os outros de forma fraternal, num respeito mútuo, que mesmo nas diferenças de ideias, nas divergências de ótica, ainda assim, devemos fazer o esforço de nos respeitarmos e não nos agredirmos, porque no momento em que nos agredimos e estabelecemos conflitos que vão gerar em nós sentimentos negativos, quais a raiva, o rancor, o ressentimento, a mágoa, a culpa, vamos estabelecer em nossas próprias consciências um desalinho com as leis de Deus. E por isso a ideia de reconciliação. Portanto, reconciliar-se com o outro é de suma importância, é imprescindível na nossa trajetória para a evolução. Mas, para que isso aconteça, precisamos nos reconciliar, primeiramente, conosco mesmo, para poder nos alinhar com nossa própria consciência, porque é na consciência que estão as leis de Deus. Uma transgressão, qualquer que seja, é ferir a nós mesmos. E se estamos feridos conosco mesmo, como vamos ficar bem com o outro? É muito mais profundo do que imaginamos a ideia da reconciliação. É buscar a aproximação para a formação de um vínculo novo. Ok, deslizamos, cometemos um ato indevido, infeliz com alguém. E no momento ainda não despertamos para aquilo que fizemos. Muitas vezes, de fato, nós levamos um tempo que pode ser curto para alguns, mediano para os outros, e às vezes são necessárias várias e várias encarnações para que o despertar da consciência nos coloque diante daquele ao qual nós fomos o transgressor, nós tenhamos prejudicado no passado, ou mesmo na situação inversa, alguém que nos prejudicou. E, pela misericórdia de Deus, há um reencontro. Às vezes, não é, gente, aspas, do nada, a gente se depara com alguém e lá no fundo, surge aquele sentimento, agora eu não tenho como escapar. Parece que não tem um ditado popular, um jargão, né? Quanto mais eu rezo,
mais assombração aparece. É interessante esse... O que é assombração para vocês? Vem logo na nossa cabeça o quê? Né? Assombração a gente interpreta como sendo algo pejorativo, negativo, né? Que a gente quer se livrar. E Jesus diz exatamente o contrário: reconcilia-te com a assombração enquanto não cai na casa do fantasma. Uma linguagem figurada aqui que eu uso. Ou seja, enquanto estás a caminho com ele, para que as coisas não piorem ainda mais, busca o perdão, a indulgência, através da mente benevolente. E vem mais, a fala evangélica que está lá em Mateus, capítulo 5, o verso 25, diz assim: para que não sejas entregues ao juiz, e depois disso sejas levado ao ministro da justiça, de onde não saireis, até que tenhas pago o último ceitil. É profunda a fala do mestre. A doutrina espírita esclarece de uma maneira extraordinária. Que não sejas levado ao juiz significa que a gente precisa buscar o reencontro sadio, de maneira fraternal, amorosa, se possível. Porque o juiz, quem é o juiz de cada um de nós? Muitas pessoas ainda transitam acreditando em um Deus punitivo, aquele Senhor maléfico, que acordou lá um belo dia indisposto, olhou para você, que é filho e criatura dele, e você fez lá suas traquinagens. E aí ele diz: peguei você, filho, na virada, na calada da noite, agora venha cá, vou te dar um castigo. Está aí tantas chibatadas. Essa época Jesus já deixou claro que não existe. Porque o esforço é tomarmos as rédeas da nossa própria vida. Assumirmos a autonomia sobre a própria vida, o que nos coloca face a face com o mecanismo de causa e efeito. A cada um é dado em conformidade com as próprias obras. E, portanto, se estiveres encrencado, diz Jesus, vá em busca da reconciliação. Porque o juiz, que é a consciência de cada um, vai te chamar a atenção em algum momento. É a maneira que espíritos inferiores como nós temos de perceber mesmo, sentir de fato, são as dores e os sofrimentos. É o sinal de alerta. É a bandeira que nos diz que fizemos alguma coisa de equivocado. E se ainda assim insistimos no equívoco, se ainda assim persistimos em não dar ouvidos à nossa consciência, seremos levados ao ministro da Justiça. Na metáfora crística, podemos entender que o ministro da Justiça, o que é? São as leis reguladoras do Pai Criador. As leis imutáveis da natureza que a codificação espírita coloca de maneira tão clara. É só estudar no Livro dos Espíritos a parte das leis morais. E fica aí um convite. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. O segundo mandamento, o segundo ensinamento, que é semelhante ao primeiro. Portanto, o ministro da Justiça são as leis de Deus. E nós não sairemos, não vamos sair deste inferno figurado que são as dores e os sofrimentos. Reencarnação após reencarnação, até que tenhamos, enfim, purificado as nossas escolhas
e transformado isso em comportamento real e efetivo. Aonde não haja mais diferença naquilo que falamos e aquilo que fazemos. Jesus, enquanto esteve conosco, exemplificou primeiro e depois falou sobre aquilo que ele exemplificou. Foi o único até hoje. Este é o convite de Jesus. E plenamente convergente com os ideais do Cristo, a doutrina espírita vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, fazendo uma analogia às bem-aventuranças de Jesus, lá na 5ª estrofe das bem-aventuranças, bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, aquilo que nós fazemos de bem para o outro, retornará como um bem para nós, inevitável e inexoravelmente. Reconcilia-te com o teu adversário, com o teu irmão, enquanto estás no caminho. É essa chance que nós temos a cada existência, a cada reencarnação, para revermos um passado infeliz, para refazermos de uma maneira melhor aquilo que fizemos de maneira atrapalhada, de maneira inadequada, gerando um sem número de problemas nas nossas vidas. Esses problemas, eles baterão na nossa porta, quantas vezes forem necessários, até que, enfim, nós estejamos quites com a nossa própria consciência, de maneira tal que os desafios não vão mais nos machucar. Quando Jesus foi levado ao madeiro e foi colocado lá estendido entre pregos, espinhos, achincalhado pela maioria das pessoas, injustiçado, porque até hoje é o único justo por excelência, cristalino, integral com as leis de Deus, estava ali exposto à nossa miséria moral. Ele ainda exercitou esse convite da reconciliação. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Isso é um convite real. É um convite verdadeiro a cada segundo das nossas vidas. A nos propor uma reflexão. Antes de decidirmos por algo que estamos a fazer, eu vou estar de acordo com o bem geral, ou eu estou sendo mesquinho, pequeno, e julgando a partir apenas daquilo que eu acho que vou ficar bem comigo ou com outro. É importante pensarmos sobre os ideais que nos movem. Será que eu estou de fato promovendo um bem ao falar algo? Ou eu estou causando discórdias? Ou eu estou prejudicando A, B, C ou D? Será que nas escolhas que eu faço, eu parto do pressuposto de que aquela escolha, sim, é boa para mim, mas ela é boa para mim só no curto prazo e no médio e longo prazo? Quais serão as consequências disso que eu estou para decidir? Será que eu vou ter, com as escolhas que faço, uma vida de harmonia, de bem-estar, de satisfação minha e dos outros, da sociedade em que vivo, da comunidade mais extensa?
Ou aquilo está só para o interesse meu, sobretudo aqueles interesses mais sensoriais, que dizem respeito mais aos prazeres do corpo, as coisas materiais que são transitórias, passageiras. E eu vou precisar mais adiante de uma energia imensa para refazer o caminho equivocado que eu escolhi. Estes são dias difíceis, de fato, muito difíceis, que nos colocam aqui e acolá, diante de decisões importantes, de escolhas que vão fazer com que mais adiante, e às vezes é muito rápido, nós tenhamos êxito ou desdita. Nós colheremos méritos ou estaremos enchendo a nossa mochilinha de deméritos, que vai pesar, 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 e vai nos amassando pouco a pouco e nos distanciando mais e mais uns dos outros a ponto de sofrimentos atrozes. Inúmeros são os exemplos que nós temos de nós mesmos. Não precisamos olhar tanto para os outros. Basta olharmos para conosco com um olhar sincero de modificação. Fazer aquele balanço que Santo Agostinho propõe em O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual o meio, qual a ferramenta mais preciosa para aquele que com sinceridade deseja progredir moralmente. E a resposta é: um sábio da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E nós queremos conhecer os outros para poder satisfazer a nossa língua, que ainda não é pequena, né? Ela não cabe na nossa boca. E saímos a maldizer os outros. Reconcilia-te com teu adversário, reconcilia-te com teu irmão, porque antes de ser adversário, ele é teu irmão. Porque somos filhos de Deus e somos uma família única. E nos devemos uns aos outros em regime de amor. O que quer que seja que faça uma ruptura desse vínculo de amor, nos coloca diante do outro como adversários. Adversários não só um dos outros, mas adversários de nós mesmos conosco mesmo. Por nos afastarmos das leis de Deus. E é aí que vem a infelicidade, a tristeza e uma série de coisas negativas. Então, amigos, essa é a ideia atual. Quer algo mais moderno do que isso? É passado o tempo de que nós nos tratávamos um com o outro pelo revide, pelo revanchismo, não é? Infelizmente, isso ainda continua sendo a prática, a tônica na sociedade, nas famílias, absurdamente nos processos educativos, pedagógicos. Quantos e quantos são os casos? Eu particularmente me deparo com muitos deles, em que jovens, adolescentes e adultos trazem as suas queixas e dizem assim, vejam bem, são pais orientando os filhos. Olha aqui, menino, não chegue em casa apanhado. Se alguém lhe bater na escola, na rua, bata de volta. O termo não é bem assim, né? É mais chulo, é mais vulgar, mas a gente não cabe falar. Se apanhares, bata de volta. Não chegue apanhado em casa, porque senão quando você chegar apanhado em casa, eu vou bater em você. Vejam. Esse não é o convite de Jesus. Se te bateres uma face, oferece a outra. Jesus não está convidando-nos a sermos os bobinhos, a sermos submissos,
subservientes ao mal. Pelo contrário, esse é um convite de altivez. Porque se estamos retribuindo o mal com o mal, se nos batem, nós revidamos da mesma forma. Damos uma bifa, seja lá o que for, estouramos o cara na parede. Nós estamos sendo iguais àqueles que estamos criticando. Faz algum sentido isso? Você me xingou. Agora eu tenho o direito de te xingar e eu te xingo. Aí eu acho que eu sou melhor do que ele. Como é que isso vai dar certo? Nunca vai dar certo. Estão aí postos guerras atrás de guerras, movimentos sociais, culturais, políticos, que nunca deram certo e não vão dar. Por quê? Porque em sua essência não estão baseados na lei do amor. Não é uma reconciliação, é um revide. E se é um revide, não vai dar certo, porque se você bate nele ou nela, ele devolve, você devolve de novo, isso não tem fim. Por isso a inovação de Jesus, para pôr fim a uma encrenca, use do expediente do amor. Inclusive, isso vai surpreender a pessoa. É um caso emblemático que está nas chamadas fábulas, não é? Nessas historinhas que têm um profundo teor moral elevado. Conta-se que uma dama distinta da sociedade fazia aniversário. E lá no seu palacete, nos seus redutos com os seus súditos, essa senhora era tida como altamente respeitadora dos direitos humanos. Era uma pessoa benevolente, ajudava todo mundo, cumpridora das leis, efetivamente uma pessoa do bem. E havia um homem que a invejava pela posição que ocupava e pela benevolência que ela disseminava por onde passava. E esse cara foi introduzido na festa de aniversário dessa nobre senhora, desta dama, na acepção da palavra. E eis que ele leva como um presente um balde, um vaso bonito, bem adornado, bem ornado, com um bilhete, aonde escrevia: a ti, distinta dama, um presente que eu te dou, que tu mereces. E dentro do vaso, quando aquela dama olhou, ali estava posto excrementos humanos. Vocês sabem o que a linguagem quer dizer, não? Excrementos são aquelas sobras do nosso alimento, que em algum momento se transforma. Aquela senhora distinta agradeceu com sincero amor. Obrigado pelo presente. Guardou aquele vaso. Mais adiante, a situação se invertia. Aquele homem estava dando uma festa de comemoração lá pelas conquistas, não tão sadias assim. Dessas que costumamos ver na sociedade, onde o que reina é o status, o poder, o orgulho, a pompa. E ela, convidada que foi por alguém, levou o mesmo vaso com uma rosa, algumas rosas lindas, perfumadas, que adornavam aquele vaso, um laço bem produzido, e um bilhete amável. Te dou este presente, vírgula, amigo, pois que aquele presente que me destes anteriormente, coloquei no pé do meu roseral, e ele gerou nutrientes para que hoje frutificasse, florescesse essas rosas perfumadas que eu te brindo com amor sincero. Abraçou
aquele homem e saiu feliz, bela, impoluta, em paz com sua própria consciência, desconcertando aquele homem, porque o problema não estava com ela, o problema era com ele. Tinha sido ele o agressor, o ofensor, quis ridicularizá-la, oferecendo excrementos humanos, dejetos. E ela devolveu com o perfume de uma rosa, simbolizando a reconciliação. Aquela mulher havia aberto a porta para que aquele homem, se tivesse consciência, a buscasse, exercitando com humildade o perdão das ofensas. Esse é o convite de Jesus, que vai nos dar a cada um, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de nos reconciliarmos. Primeiramente conosco mesmo, trabalhando as culpas internas que temos e que trazemos pelo mal que cometemos a cada momento. E também, simultaneamente, oferecendo ao outro a oportunidade também dele se redimir para conosco, eventualmente do mal que tenha cometido, mesmo aquele que sequer nós acreditamos ter sido um mal. Para estarmos em paz com a nossa consciência, ou seja, com o juiz que nos governa e nos guia, e, enfim, estarmos em paz com as leis de Deus, o ministro da Justiça, enfim, nos dando a plenitude e a paz tão sonhada, que um dia alcançaremos como Jesus alcançou. E nos garantiu: eu estarei convosco até o fim dos séculos.